Bom dia! Hoje nós vamos estar falando sobre Jacó. Jacó era o filho de Isaac. Isaac era o filho prometido de Abraão. Jacó era um de gêmeos. Tinha o seu irmão que nasceram ao mesmo tempo, né? Com Esaú. E ele, quando nasceu, ele saiu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Então, eles chamaram ele de Jacó, que significa enganador, né? Então, vamos falar um pouquinho de Jacó. Quando ele estava crescendo, ele enganou seu irmão, por dizer assim, que não foi muito engano, né? Mas ele enganou seu irmão por um prato de lentilha, ele trocou a sua descendência. Em vez de ser o primeiro o segundo em nascer, perdão, ele então pegou essa primogenitura do seu irmão pelo um prato de lentilha, porque Esaú estava com muita fome, que ia morrer, não aguentou. Aí depois, quando Isaac queria dar a sua bênção, porque estava morrendo, ele pediu para Esaú ir e caçar um animal para ele, preparar para ele comer, para poder dar a bênção para Esaú, porque Esaú era o favorito dele, porque ele amava comer carne e Esaú caçava. Então, a mãe dele, Rebeca, disse para Jacó e disse assim: olha, teu pai vai dar a bênção para Esaú. Vai lá, faz tu, eu vou preparar um prato, tu vai e entrega para o teu pai, para Isaac, e pega essa bênção para ti. Porque Jacó era o favorito da Rebeca, da sua mãe. E Jacó pensou um pouquinho e disse: não, peraí, mas Esaú é bem diferente, a nossa voz é diferente, nossa pele é diferente. Esaú era bem peludo, Jacó não era. Então Rebeca disse: não, eu vou botar um animal, botou uma pele de animal no Jacó, para que Isaac, que não estava conseguindo ver bem, pudesse ser enganado e Jacó pudesse receber a bênção. O que aconteceu? Isaac meio que ficou meio assim, mas acabou aceitando que era Esaú, e Jacó roubou a bênção de Esaú dessa maneira. Quando Esaú descobriu que não tinha mais bênção para ele, ele ficou super bravo e queria matar Jacó. E ouvindo isso, Rebeca pegou e fez outra armadilha lá e disse para Jacó fugir, para senão ele ia morrer. A coisa é assim, ó. Agora na palavra que eu vou ler, nós encontramos Jacó no meio do deserto, indo para outra terra, indo para a terra da sua mãe, para viver lá, se esconder do seu irmão, conseguir uma esposa e tudo isso. E ele se encontra sozinho, ele se encontra, eu creio que com medo, né, e sem ter um pouco de direção, porque ele tinha toda aquela vida, ele era mais de ficar em casa, mais introvertido com essa coisa, e agora ele está fugindo do seu irmão por algo que nem ele planejou, foi a mãe dele. E o negócio é que, deixa eu ler primeiro, né? Gênesis capítulo 28, versículos 16 em adiante, diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Jacó se encontrava neste lugar sozinho, com medo, confundido, sem direção, e é visitado por Deus em um sono. E o que lemos foi ele acordando e entregando a sua vida. Foi como nós hoje entregamos a nossa vida para Jesus. Ele estava entregando a sua vida para Deus. Eu creio que ele teve uma educação que explicava, né, Deus e todas essas coisas que eles fazem, mas
ele não tinha tido um relacionamento com Deus. Ele sabia que o pai dele servia a Deus, seguia a Deus, cria em Deus, falava com Deus, mas ele personalmente não tinha um relacionamento com Deus, ele não tinha tido um encontro com Deus até este momento. O negócio é que, desde que ele nasceu, ele nunca teve uma chance de fazer um nome por si mesmo, ele nunca teve essa possibilidade. A história dele já estava escrita por ele antes de ele nascer. Quando ele nasceu e os pais dele chamaram ele de enganador, já estava escrito a história dele, o futuro dele. Ele ia ser enganador, ele ia ser esse tipo de pessoa que ia enganar. E não era nem talvez porque ele queria, mas a mãe dele, que em vez de ser uma pessoa prudente, uma pessoa sábia e que guiasse o seu filho da maneira correta, né, e na presença de Deus, não. Ela ajudou ele a enganar, ela foi que empurrou ele a enganar e roubar bênção do seu irmão e tudo demais. Então ele não tinha essa estrutura de pessoas sábias ao lado dele. As pessoas que deviam estar guiando ele ajudavam ele a fazer o mal, e aquela história já estava escrita para ele. Ele ia ser enganador, era essa a história dele, essa era a identidade dele para o resto da vida dele, até que ele teve um encontro com Deus e entregou a vida dele para Deus e começou a viver para Deus. O problema é que esse hábito de ser enganador, essa história estava tão impregnada nas células dele, já estava tão dentro dele, que ele teve momentos no futuro, se você continuar lendo, que ele caiu e que ele enganou, mas eu acho que foi umas 2 vezes só. Ele, no dia a dia, ele tentava ser uma pessoa reta, ele tentava ser uma pessoa que servia a Deus, e Deus começou a abençoar ele sobreabundantemente. Começou a abençoar ele, porque agora ele estava caminhando com Deus. E eventualmente Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, porque ele é uma pessoa, uma criatura nova na presença de Deus. Nós somos a mesma coisa. Nós, dependendo da cultura ou da família ou da igreja que nascemos, a nossa história já está escrita para nós. E talvez tu esteja vivendo o teu dia a dia, mas é que a cultura é assim, mas é que na nossa família a gente faz assim, mas é que meus pais sempre foram na igreja, essa é a igreja que meus pais foram, então é essa igreja que eu vou ir. E não tem um relacionamento perto, cercano de Deus, não tem uma transformação de verdade com Deus. Tu tem deixado que outras pessoas, que outra cultura, que outras coisas escrevessem uma história para ti e te desse a tua identidade. O que Deus faz quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus é que Ele vem e nos escreve uma nova história. Ele nos dá uma nova identidade, Ele nos muda o nome. Porque quando a gente aceita a Jesus no nosso coração, a gente vai ter que lutar um tempo com essas coisas, porque está tão impregnado em nós, está tão essa coisa de mentir, de enganar, de ser aquele tipo de pessoa, está tão dentro de nós que nos custa um pouquinho. Mas Deus vai nos ajudando e Deus vai nos fortalecendo até Ele nos dar um novo nome. Nos dá uma nova identidade nele. E as pessoas vão começar a te olhar e vão dizer, mas tu não era assim antes, mas tu não fazia assim antes, mas eu me lembro as coisas que tu fazia. Não, é que agora Deus te deu uma nova história, Deus te deu uma nova identidade. Tu já não é aquele Jacó de antes, agora tu vai ser Israel. Tu já não é aquela Diana de antes que fazia coisa, agora tu vai ser uma nova criatura em Deus. E nós, às vezes, aceitamos, às vezes a gente quer, né, lutar um pouco e tudo, mas acabamos aceitando porque a pressão de fora, ou não queremos machucar os nossos pais, ou as nossas famílias, quem seja, e nós acabamos aceitando uma história que foi escrita previamente para nós, que nós nunca tivemos a possibilidade de aceitar ou de ter alguma opinião sobre ela, mas já foi escrito, já está ali, e nós acabamos seguindo e lendo e repetindo aquela história de capítulo a capítulo, porque é o que é. Mas quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, assim como quando Jacó teve um encontro com Deus e que ele pôde ver
por Ele mesmo. Esse é o Deus. Nós muitas vezes, sabe, nós vamos na igreja e nós vivemos uma vida de cristianismo, porque meus pais eram cristãos, porque meus pais viviam. E nós acabamos vivendo, nos baseando na fé dos nossos pais, na fé dos nossos amigos, na fé dos outros. E nós não temos a nossa própria fé, nós não temos o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, nós vemos pessoas mornas dentro da igreja, pessoas que não se importam dentro da igreja e trazem vergonha para o nome de Deus, porque são pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, por eles si. Sabe, Deus nunca teve essa possibilidade de tocar neles, porque eles nunca... essa história e é assim que vai ser, e é assim que é, ponto final. E não, Deus quer nos dar um encontro de verdade com Ele. Deus nos quer dar uma identidade de verdade. Deus quer dar um novo nome, quer que nós sejamos uma nova criatura. E quando Jacó começou a caminhar com Deus, aquela pessoa que estava sozinha, que era enganador, que estava sendo perseguido, que estava com medo, que estava perdido, que sabe, não sabia o que ia fazer, agora passou a ser uma pessoa que era rica. Deus começou a abençoar, Deus começou a estar com ele, todos viam que havia algo diferente nele. As pessoas temiam que Deus estava com ele, sabiam que Deus estava desde longe, os povos sabiam e temiam, eles queriam fazer até pactos com Jacó, porque sabiam que Deus era por ele. E assim é o que Deus quer fazer na nossa vida também. Quer nos dar um novo pacto, quer escrever uma nova história e poder que todos os demais vejam que há uma diferença em nós, que Deus anda com nós, que já não somos iguais como éramos. Tu não tem que seguir a história que já foi escrita para ti. Tu pode escrever uma nova história através de Deus, de Cristo. E não é nada difícil, não vai te custar nada, é completamente grátis. E toma uma decisão para mudar o resto da tua vida e das gerações que virão depois de ti. Então, que Deus te abençoe e eu vejo a próxima semana.